Olá a todos. Nessa videoaula nós vamos tratar da equação da continuidade. É uma equação que nos ajuda inclusive a destacar a contribuição de Maxwell para o eletromagnetismo. Fazendo uma breve revisão da aula passada, nós vimos especificamente as equações de Maxwell na forma diferencial, como está aqui nesse quadro, e também na forma integral. Dando um exemplo de um fenômeno, né, descrito pelas equações de Maxwell, nós podemos ver nessa imagem. Se eu tiver um campo elétrico variável no tempo, esse campo elétrico ele pode induzir um campo magnético, que por sua vez pode induzir um campo elétrico. Então, um fenômeno descrito pelas equações de Maxwell. Nós discutimos também em sala de aula, através das equações de Maxwell, até mesmo da lei de Lorentz, que o campo elétrico ele está perpendicular ao campo magnético, eles não estão na mesma direção. Por exemplo, aqui na nossa imagem, o campo elétrico ele está em x, no eixo de coordenadas, e o campo magnético ele está em y. Então, essa imagem reproduz o campo elétrico perpendicular ao campo magnético. E mais, eu posso adiantar para vocês que o campo elétrico com o campo magnético formando uma onda eletromagnética, essa onda se propaga em um sentido perpendicular ao plano formado pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Olha só, tem um plano formado aqui entre os eixos x e y, onde estão os campos magnéticos e o campo elétrico, e a onda se propaga em z. Ela se propaga perpendicularmente ao plano formado pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Bom, como é que está dividido a agenda dessa videoaula? Nós vamos falar primeiro da equação da continuidade e depois nós vamos aprofundar um pouco mais na corrente de deslocamento, tá? Começando pela equação da continuidade. A equação da continuidade, ela mostra o princípio da conservação de energia, ou seja, a carga não pode ser criada nem destruída. Logo, a quantidade de carga que sai é igual à quantidade de carga que está faltando numa determinada superfície. A quantidade de carga que atravessa a superfície por unidade de tempo, a gente sabe que é a corrente elétrica. E a corrente elétrica aí, ela é escrita como derivada da carga, né? dt, d em relação a dt da carga. Nós vimos que o I é o primeiro termo da lei de Ampère na forma integral. Eu posso reescrever esse izinho como sendo o primeiro termo da lei de Ampère na forma integral. E o Q, que é a carga total no volume, nós podemos também escrever de acordo com a lei de Gauss na forma integral. Então, substituindo o I e o Q nessa expressão por esses termos, nós chegamos na equação da continuidade, expressa dessa forma. Mas há ainda uma maneira de expressar essa mesma equação de uma forma mais simples. O que a gente faz para chegar nessa expressão? Vamos aplicar o teorema de Gauss. Aqui é interessante destacar que Gauss, além das contribuições no eletromagnetismo, ele tem também contribuição na matemática. Então eu vou aplicar um teorema de Gauss para trocar essa integral de superfície por uma integral de volume. Então essa integral de superfície fica integral de volume do divergente de J dv igual à segunda parcela. Eu simplesmente passei essa derivada que estava para fora da integral para dentro da integral. Olhando aqui agora para essa nova expressão, eu posso comparar membro a membro. Ó. Integral no volume, integral no volume. Então eu vou comparar membro a membro que está destacado aqui em amarelo. E aí eu chego nessa nova expressão. Tá? Divergente de J é igual a menos a variação temporal de ρ. Essa expressão destacada em amarelo representa a equação da continuidade, ou também conhecida como equação da conservação de carga elétrica. Qual o significado? A corrente em um ponto é proporcional à quantidade de cargas que saíram daquela superfície em um intervalo de tempo. Então está destacado aqui em amarelo essa equação da continuidade. Vamos falar um pouco da corrente de deslocamento. Se eu considerar um sistema de corrente contínua, a lei de Ampère ela é descrita da seguinte forma: rotacional de H igual a J. Deixei uma observação aqui, que
que letras maiúsculas indicam grandezas invariantes no tempo. Então perceba que o campo magnético aqui está maiúsculo, estou considerando o sistema de corrente contínua. A lei de Ampère, escrita dessa forma, ela está certa ou está errada? Eu vou puxar aqui para ajudar a gente a responder essa pergunta, a lei de Ampère da forma que eu apresentei para vocês lá nas equações de Maxwell. Rotacional de H igual a J mais variação temporal do deslocamento elétrico. Bom, se eu estou no sistema de corrente contínua, eu não tenho variação temporal. Então, para um sistema de corrente contínua, a lei de Ampère escrita dessa forma, ela está assim correta. Tá? Para grandezas variáveis no tempo, tentou-se escrever a lei de Ampère da mesma forma. Então, olha só, rotacional de H minúsculo, porque eu estou considerando agora esse H variante no tempo, igual ao J, que é a densidade de corrente de condução. Será que a lei de Ampère dessa forma atende também o sistema para grandezas variáveis no tempo? Vamos ver. Vou fazer uma passagem fácil, né? Aqui uma passagem matemática tomando o divergente dos dois lados da equação. Então ficou divergente do rotacional de H igual ao divergente de J. Simplesmente aplicou o divergente aqui nos dois lados da equação. O divergente do rotacional de H dá zero, que resulta em divergente de J igual a zero. Porém, isso é impossível, porque contraria a equação da continuidade. Se saiu carga, divergiu e não está faltando nada nessa superfície, então isso aqui está contrariando a equação da continuidade. Logo, a lei de Ampère escrita dessa forma não atende grandezas variáveis no tempo. Então, aqui a gente consegue destacar a contribuição de Maxwell. O Maxwell introduziu um outro termo na lei de Ampère para que fosse satisfeita a equação da continuidade. E esse termo é o JD, é a corrente de deslocamento. Tá? Vamos analisar se com esse novo termo agora, essa equação vai atender a lei da continuidade. Vou repetir o passo que eu fiz anteriormente. Vou tomar o divergente dos dois lados da equação. Então, fica divergente do rotacional de H é igual a divergente de J mais divergente de JD. O divergente do rotacional de H, nós vimos que dá zero, que resulta em divergente de JD igual a menos divergente de J. Ou seja, não está contrariando a equação da continuidade. Tá? Então agora a gente tem uma lei de Ampère expressa de uma forma que consegue também atender sistemas de corrente alternada. O divergente de J, nós vimos pela lei da continuidade, que é igual a menos a variação temporal de ρ. Então eu vou fazer essa substituição e conseguimos então chegar em divergente de J igual a variação temporal de ρ. Essa é uma outra forma de escrever a lei da continuidade. Tá? Através dessa expressão. Vamos fazer aqui agora umas manipulações matemáticas. Porque eu estou mostrando para vocês que lá na lei de Ampère existe uma corrente de deslocamento JD. Né? Esse termo foi introduzido para atender sistemas de corrente alternada. Mas como eu calculo JD? Isso que a gente vai ver agora. Nós vimos que JD é igual a variação temporal de ρ. Só que ρ, pela lei de Gauss, nós sabemos que pode ser escrito como divergente do deslocamento elétrico. Então, eu vou fazer a substituição desse ρ pelo divergente do deslocamento elétrico. Tomando o divergente para fora da derivada, né, esse divergente ele pode sair para fora da derivada, então nós chegamos nessa expressão. E agora, comparando membro a membro, temos que JD, corrente de deslocamento, é igual à variação temporal do deslocamento elétrico. Então, através dessa equação, nós conseguimos calcular essa corrente de deslocamento. Dito isso, nós podemos reescrever a lei de Ampère, né, de várias formas. Então, aqui está a lei de Ampère da maneira inicial que eu apresentei para vocês, lá nas equações de Maxwell, né, rotacional de H igual a J mais variação temporal do deslocamento elétrico. Mas nós sabemos, já vimos, que o deslocamento elétrico, ele, por relação constitutiva, pode ser escrito como εe.
Então aqui eu tenho uma outra forma de escrever a lei de Ampère. Rotacional de H igual a J mais epsilon, variação temporal do campo elétrico. E com esse conceito que a gente acabou de ver de corrente de deslocamento, nós podemos reescrever também a lei de Ampère da seguinte forma: rotacional de H é igual a densidade de corrente de condução mais densidade de corrente de deslocamento. Afinal de contas, o JD é calculado através dessa parcela. Eu vou deixar aqui um exercício proposto. É um exercício que envolve um circuito capacitivo, onde o objetivo é mostrar a continuidade da corrente elétrica relacionando aqui a densidade de corrente de condução com a densidade de corrente de deslocamento. Bom, quero lembrar que o conteúdo aqui apresentado é um conteúdo introdutório, nós vamos aprofundar esse conteúdo lá na sala de aula e desde já eu desejo aí bons estudos a todos.